definitivamente vou ser censurado por alguma forma de mídia. Senhores, estou trazendo hoje mais um episódio do The Breacher. Eu sei que eu não tenho gravado há muito tempo, mas eu prefiro trazer uma qualidade no meu material do que quantidade. Não tenho postado muito, tenho ficado meio alheio. Eu acho que cada um de vocês tem que focar um pouquinho mais na sua vida fora das redes sociais e parar de ficar mexendo naquela porcaria que usa o Instagram. Conversa à parte, um abraço aí pra Paty, pessoal do Semper Fi, pessoal da KSS, Kershaw e outros colegas que me apoiam nessa vida, o Nax, quem não conhece o Nax, eles fazem um trabalho da hora, o Berserk Gang também, pessoal do Depilação e outras páginas aí que acho que corre mais ou menos da mesma vibe. Um abraço aí pessoal do Violence, que tô com saudade de vocês aí. E vamos pro podcast. Blair Main, também conhecido como Paddy Main, seu apelido, uma figura icônica na história dos SAS. Lembrando, senhores, essa figura que a gente vai trazer hoje foi voluntário para o Supplement Reserve em março de 1939, exatamente 6 meses depois da invasão da Polônia pelos alemães, o início da Segunda Guerra Mundial. Pela Supplement Reserve, logo foi para Royal Ulster Rifles. Ele tinha um passado atlético, era boxeador de peso pesado, jogador de rugby, inclusive essa figura irlandesa participou do time internacional de irlandês e foi selecionado mais tarde para o Lions. Também foi graduado na Universidade de Queen's, onde a gente consegue puxar um pouco mais do seu passado, que vai dizer mais sobre o seu futuro, que ele sempre foi um cara meio briguento, muito do uso da força, meio loucão. Sempre se envolvendo em briga, sempre detonando o alojamento dos outros inmates. Após entrar para as Forças Armadas, no Ulster Rifle, foi voluntário para o 11º Comando dos Escoceses. Lembrando que depois da queda de Dunkirk, tem um ótimo filme com o mesmo nome, que retrata a respeito, houve aquele enfático discurso de Churchill, da qual ele falou que precisava de um grupo de elite, que seria o Butcher and Bolt Behind the Enemy Lines, que seria o açougueiro e a lança ou o raio atrás das linhas inimigas. Precisava de um grupo especializado para fazer incursões noturnas, ataques noturnos e demolições de alvos estratégicos. Sendo assim, Paddy Main passou pela seleção, passou por treinamentos excruciantes. E sua primeira missão foi no Líbano, na Batalha de Litani River. Para vocês conseguirem digitar, é Litani que se escreve. Lembrando que nesse período histórico, o Líbano já era domínio francês, então assim lutando contra os franceses Vichy, que eram chamados, era um regimento específico que atuava lá. A missão era teoricamente simples, seria um apoio à 21ª Brigada Australiana, uma companhia dela iria caminhar por terra em direção a Beirute. Paddy e os comandos planejavam fazer um assalto noturno por meio de barcos para garantir uma ponte no meio do caminho. Contudo, por causa dos intempéries do tempo, eles acabaram se atrasando, chegando ao amanhecer, se deparando com uma vista onde os Vichy confrontavam os australianos, a ponte teria sido destruída. Eles acabaram por agir às pressas. A única coisa que deu para fazer foi dar suporte aos australianos. E os comandos, incluindo o próprio comandante, Tenente-Coronel Aurel Peller, tiveram baixas excruciantes. Paddy atribuiu o fracasso da operação aos comandantes da sua unidade,
chegando a guardar frustração pelo fato de que quando ele saiu em missão, o major subcomandante da unidade matou o cachorro que ele tinha adotado quando ele estava fora. E culpando assim seus oficiais, ele foi preso mais tarde, porque no momento de descontração dos soldados, no momento que estavam brindando, ele acabou se envolvendo numa briga e acabou agredindo um oficial comandante superior seu. Foi aí que mais tarde, uma figura importante chamada na época, capitão, David Stirling. Se você conhece aquela submetralhadora que sucedeu a Sten pós Segunda Guerra Mundial, um carregador lateral curvo, é por causa do nome desse cara, David Stirling. Ele acabou recebendo uma recomendação de outro oficial, pela bravura, pelo espírito indébito do Paddy Mayne. Em 21 de junho de 1941, Paddy ainda preso por causa de ter agredido o oficial, ele acabou recebendo o convite para fazer parte de uma força como nenhuma outra. Alguns julgando sem fama, inclusive, a maneira que ele foi recrutado, porque ele foi diretamente, pessoalmente, conversar com ele, recrutando ele na cadeia. Foi aí, então, que ele recebeu o convite para participar dos grupos de operações especiais que até hoje tem o seu nome marcado na história. Special Air Service, o SAS. O SAS, o mesmo SAS que nos anos 80 teve a Operação Nimrod, que ficou marcada iconicamente. Para quem não conhece a operação, assista o filme 6 Dias, o cerco da embaixada iraniana. Mas voltando, então o nosso Paddy Mayne, dentro do SAS, ele tinha a opção de fazer ações de guerrilhas na China ou optou por combater os alemães na África. Foi o que ele escolheu por último, fazendo parte do destacamento L, que mais tarde a gente conhece como Long Range Desert Group. O oficial que recomendou ele se chamava Tenente Owen McNaught. Recomendou ele por causa da liderança que ele mostrou sob o estresse do combate na Batalha do Litani River. A partir de novembro de 41, ao final de 1942, Paddy esteve presente em diversos assaltos noturnos em aeroportos, aeródromos alemães e italianos, nos Jeeps Willys, que eram armados com Vickers, aquela metralhadora com carregador lata de goiabada em cima, no calibre 303 britânico, e Lewis Bombs, que eram explosivos desenvolvido por um membro da SS chamado Tenente Jock Lewis, porque o que era pago para os soldados, se chamava bombas lápis, né? Eram extremamente ineficazes. Então os soldados carregavam um monte de Lewis Bombs. Esse Jock Lewis era um membro original do destacamento LSS. Então, a partir dali a gente vê as ações de operações especiais atacando comboios, assaltos noturnos em aeródromos, deixando assim os Africa Corps, que eram os alemães na África, sem comida, sem combustível, sem comunicação e sem água. Apenas o Paddy Mayne é acreditado por ter destruído ao menos 100 aviões. Um dos países envolvidos no que a gente vê Egito, em Al-Alamein, por exemplo, a Líbia, dizem, um dos contos heróicos que tem sobre ele, inclusive é retratado num seriado da BBC sobre um episódio chamado SAS Rogue Heroes. Mostra ele treinando soldados. Dizia que num dos assaltos noturnos, enquanto alguns aviadores italianos e oficiais alemães confraternizavam, 3 SAS invadiram a sala de comando, matando todos eles, enquanto os outros que estavam no aeródromo destruíam os Junkers Ju-88 e os caças alemães. Dizem a lenda que o próprio Paddy destruiu com as próprias mãos o giro direcional de um caça que não conseguiram destruir com explosivos. Apesar dessas ações heróicas que a gente vê livros, inclusive The Man Who Created SAS, que é um livro que está na minha lista para eu comprar,
O comando do exército britânico criticou muito das ações, porque acabaram sendo acusados de execuções por conta dessas ações na calada da noite. Um dos assaltos, inclusive, Paddy e o Major Sterling, num local chamado Sid Radish, conduziram um assalto na surdina, de maneira furtiva, destruíram 14 aviões, perdendo 3 jipes e 2 homens. Ainda assim, o comando britânico achava que era muito sem sentido as operações. Alguns acusavam, que nem eu falei, de execuções, outros acusavam de ser totalmente cavalheiresco, de maneira que ineficaz. Para quem sabe de história, já passada, 1942, a Batalha de El Alamein, Tobruk foi perdida dos alemães, os americanos já dando suporte. E em janeiro de 43, Sterling, o comando do SAS, foi capturado. E o SAS foi reorganizado em Special Raid Squadron e Special Boat Selection. Paddy Mayne, agora já major, ele começou a comandar o Special Raid Squadron na Sicília e na Itália. Em 10 de julho de 1943, na operação da invasão da costa leste da Sicília, num local chamado Augusta, uma pequena cidade, foi tida uma operação para capturar 4 baterias de artilharia e preparar a invasão do 13º British Corps. Paddy Mayne e seus homens foram creditados de capturarem 450 italianos, as 4 baterias, e foi creditado de terem matado de entre 200 e 300 italianos. Foi aí que Paddy Mayne recebeu a primeira barra da medalha de Ordem de Serviços Distintos, que é a medalha de Distinguished Order Service. E para quem não sabe, ela tem a medalha, tem umas barrinhas que você completa ela. Já em 1944, eu tô passando por cima porque é muita coisa para contar desse homem. Beleza? Ele já tenente-coronel, comandando o 1º Regimento SAS. E em 9 de abril de 1945 teve o outro crédito de conto heróico. Ele liberando o caminho para a 4ª Divisão Blindada Canadense, combatendo os alemães na Europa, recebeu informações via rádio que os britânicos que estavam sob seu comando estavam cercados na cidade de Oldenburg. Mais ou menos parecido com nem a história do Sargento Roy Benavides, que eu contei em podcast passado. Ele munido sua pistola 1911 e o clássico Jeep Willys, foi pro combate sozinho resgatar esses homens. Parou o veículo, encontrou uma casa-mata alemã, matando os alemães que tinham dentro dela. E à medida que ia passando, ele pegou a brain do Jeep e com uma mão dirigia e a outra atirava. E à medida que encontrando os seus homens feridos, ia colocando no Jeep Willys, desembarcava e colocava ele. Reuniu o que podia lutar e atacou o flanco de Oldenburg, capturando a cidade. É tido como esse conto histórico sobre sua pessoa, que aí vem uma controvérsia. Porque a atitude heróica que ele tomou, a gente vê, historicamente falando, que outras pessoas, talvez mais, talvez menos, colocaremos como menos, receberam a Victoria Cross, a Cruz Victoria. E no caso dessa ação, ele não recebeu a tal medalha. Recebeu somente uma 4ª barra na mesma medalha de serviços distintos, Ordem de Serviços Distintos. A guerra já chegando ao final, a guerra foi vencida. E lembra que eu comentei que ele era um
brigão. Muitos referem a ele como irlandês bêbado, que pra mim é um pleonasmo, sinceramente. Tenente Jerry, que trabalhou com ele, disse em suas cartas que lembra-se de uma vez que o Paddy levantou ele pelo pescoço, como se não fosse nada, e começou a socar ele com a outra mão. No outro dia, por conta do álcool, por conta da ressaca, o próprio Paddy, que não se lembrava de nada, via perguntar pra ele o que aconteceu, quem que bateu em você. Infelizmente, esse histórico briguento, temperamental dele, acabou levando ele para o alcoolismo. Ele preferia ficar sozinho do que ter preferência de outras pessoas, a presença de outras pessoas. Ele gostava muito de ficar entre no meio dos seus livros. Ele particularmente era um líder amado, mas socialmente falando, pecava muito. No pós-guerra, ele participou não militarmente, mas uma expedição civil às Falklands. E mais tarde arranjou um emprego convencional de law owner, não sei se é assim que se pronuncia, trabalhando como secretário na Law Society of Northern Ireland, de volta à sua casa em Newtownards. Numa terça, de 13 de dezembro de 1955, após uma confraria entre colegas na cidade de Bangor, pelas 4 da manhã, ele, sob o efeito do álcool, se acidentou ao voltar para casa em New Denmark. Infelizmente, o nosso herói chega ao fim. Hoje, o seu túmulo pode ser encontrado em Movila Abbey, na cidade de Newtownards, na Irlanda do Norte. Tendo participado de diversas campanhas no norte da África, campanha da Sicília, a Operação Overlord e a invasão aliada do Oeste à Alemanha, temos esse homem aí como um ícone das operações especiais. E para isso eu dedico esse episódio a ele. Obrigado a você que escutou até aqui. Com certeza há mais a dizer sobre esse homem, só que eu acho interessante manter essa... honraria esse seu nome de maneira breve, sem muito farfalhar. Obrigado e até um próximo episódio.